Boa tarde, Danilo, Juraci, Boa Cauê. Boa tarde. tarde. Hoje o tema é Pronamp, né? É um crédito aí, é uma iniciativa do governo, mas a ser trabalhado junto com as entidades financeiras. Então, dentro desse contexto aí, estão todas, né? Bancos tradicionais, fintechs, cooperativas. Eu acredito que só a entidade que se posicionar e não vê viabilidade de tratar ali, que não vai considerar, mas eu acredito que quase todas vão trabalhar com o Pronamp. É mais uma linha de crédito. O governo disponibilizou 15 bilhões de reais, né, para que ajudasse as entidades a trabalhar o risco e, enfim, chegaram na taxa lá de 1,25 mais Selic. Atualmente, isso deve representar 3,5%, né? Claro que a Selic é um indicador de comportamento, né, de inflação e tal, então isso pode mudar dentro do compromisso de 36 vezes que a gente tem dentro desse Pronamp aí, né, até 36 vezes. Então, é isso, né? Ele atinge desde o MEI até 4,8 milhões, né? 4 milhões e 800 ano. Então, todas as empresas que tiver dentro dessas características podem buscar esse crédito. E tem algumas particularidades, como o MEI ainda não está muito claro, pelo que eu entendi, né? Como que viabiliza isso, como trata isso. Deve acontecer alguma coisa para ficar mais clara aí nos próximos dias. A publicação dessa Pronamp foi no dia 18 de maio e as empresas têm 3 meses aí para aderir. Então, vai até 17 de agosto, né? Para fazer a adesão ao procedimento e buscar o crédito. O crédito tem ponto de partida faturamento de 2019 para as empresas que já existem, né, há algum tempo, tem o ano completo, e aí ele tende a limitar 30% desse faturamento. Quando as empresas nasceram num período inferior, né, são mais recentes, não tem um período de 2019 todo, né, já de dados, enfim, ela nasceu depois, isso tem uma outra regrinha lá, eles fazem uma média mensal de faturamento e 30% dessa média mensal. E com uma outra regrinha captar pela metade do valor de capital que a empresa tem. Então, né, a gente estava conversando, eu e o Danilo, a empresa opta por qual seria melhor. Esse é o crédito, né? Eu não sei se dessa parte vocês querem comentar. E aí a gente entra nas variáveis desse crédito aí, Só para importante, ajudar o pessoal a perceber se é viável ou não, né, para as empresas. acho importante comentar sobre o crédito em si, de que é um fundo limitado, né, o que tudo indica, né, são 15,9 bilhões que foram destinados especificamente para as microempresas, empresas de pequeno porte, né. Aí tem aqueles enquadramentos, né, microempresa é aquela que fatura até 360 mil no ano, e empresa de pequeno porte é considerada aquela que fatura até 4 milhões e 800 mil, né. Ainda tem o MEI que o Igor já comentou. Então, acho que chama atenção muito essa questão do recurso ser limitado, semelhante ao que foi feito, por exemplo, com a folha de pagamento, né? O crédito que foi disponibilizado para as empresas poderem organizar o fluxo com relação à folha de pagamento também era limitado, né? Não tenho notícia de que ele se esgotou, né? Ou seja, as empresas talvez não tenham utilizado por completo, mas a característica é a mesma para esse aqui agora. É importante falar também do prazo de carência, né? Sim, Além importante. de ter o tempo lá de meses para efetuar o pagamento, com base na Selic, mais 1,25%, as empresas também têm carências de 8 meses para iniciar o pagamento. Uma outra coisa importante também para comentar em relação ao faturamento é que a empresa, muita gente está confundindo e acha que esse crédito é só para optante do Simples Nacional. Boa. E, na verdade, ela abrange todas as categorias de empresa. O que limita é o faturamento até 4 milhões e 800. Independe do regime, né? Perfeito. Independe do regime. E o importante também
é assim, se o empresário tem mais de uma empresa e somando o faturamento dessas empresas que ele participa, ultrapassar 4 milhões e 800, ele não terá acesso ao crédito, né? Aquela mesma linha de raciocínio que a gente usa para o enquadramento da empresa, ela é usada para acessar o crédito. Então, a pessoa pode ter uma empresa com 1 milhão e pouco, outra com 2 milhões de faturamento, mas se ela tiver uma terceira que ultrapasse os 4.800, ele fica impedido de acessar o crédito. Se ele tiver mais de uma empresa que somados não chegue a 4.800, ele poderá ter acesso ao crédito proporcional aos faturamentos que essas empresas detêm. Cada CNPJ, né? Aí vamos falar um pouquinho das contrapartidas, né? O governo ofereceu isso para segurar um pouquinho, né, a estrutura das empresas e manter a empresa funcionando. Então, obviamente que isso também é para fazer frente a gastos com pessoas, né, e com a estrutura, enfim. Até se a empresa quiser usar isso para cumprir com planejamento, investimento, né, em projetos e tal, isso não é impedido. Uma coisa que não pode fazer é utilizar a captação desse crédito para benefício do empreendedor, né, do sócio, para rendimentos, né, para pagamento dessas coisas de interesse do sócio, distribuição de lucros, não pode. Isso eles deixaram bem explícito que não pode. Esse crédito é para ajudar a empresa a segurar o plano e a operação dela. O número de pessoas que a empresa tinha no dia 19 agora, de maio, a gente tem que manter até 60 dias depois de receber toda a quantia liberada, né? Então, por exemplo, se alguém pedir demissão, tem que contratar de novo e manter o número de empregados até 60 dias depois do crédito recebido. Então, ficar de olho nessas coisas também. Um detalhe importante aí, Igor, nesse ponto é assim, a empresa pode buscar o crédito e não fazer uso do total que foi liberado para ele. Ela pode pegar uma parte esse mês, uma parte o mês que vem e uma parte o outro. Isso também leva para frente esses 60 dias de manutenção do quadro de empregados existentes em 19 de maio. Então, isso também precisa ver com... O empresário precisa prestar atenção, porque se ele pegar em 3 parcelas, esses 60 dias viram 150 dias, né? Porque vai levar para frente. Então, é importante estar atento a isso. Ele tem tem a mobilidade um pouco maior, né, de você poder utilizar o valor para o giro da empresa, né, diferente daquele primeiro que a gente passou, que era específico para a folha de pagamento, né? Mas ainda tem mesmo assim, ainda tem algumas restrições que nem o Igor falou também, isso é importante. Sobre os débitos, Danilo, a gente estava conversando, você tinha comentado, né, tem às vezes o fato de não ter a certidão ativa, mas a data do débito lá pode ter uma subjetividade de que, conversando com o banco, isso seja explicado, né, de não impedir o crédito, por conta de estar irregular, mas estar irregular dentro de um período que não cabe às condições do crédito. As principais certidões federais vão ser solicitadas, né? Então, certidões negativas de débitos, de FGTS, de regularidade de vínculo trabalhista, essas certidões vão ser solicitadas. Então, é importante elas estarem regulares. Claro que os débitos que estão suspensos em decorrência da pandemia, eles não vão ser objetos para impedir a emissão de uma certidão. Agora, se nós tivermos débitos anteriores à referência de março, né, que a gente tem março, abril e maio, de alguns impostos, né, não todos, suspensos, os pagamentos prorrogados para uma outra data, é importante a empresa regularizar. Os bancos, eles podem até ceder uma segunda oportunidade para as empresas regularizarem essas pendências e fazerem uma solicitação novamente, mas é importante que no primeiro momento já estejam regular esses débitos. A mensagem, né, os comunicados, as empresas estão recebendo
através do ECAC, né, através da caixa postal no ECAC, ou através do comunicado que as empresas também têm, que tem código de acesso, que é optante pelo Simples Nacional, lá no sistema do Simples Nacional. As empresas dos demais regimes fica condicionado ao envio da declaração ICF, é um pouco até divergente, porque o governo prorrogou o período de prazo da ICF, não pode ser que o profissional contábil ainda não tenha entregue porque está dentro do prazo regular, mas até as empresas desses regimes normais que já enviaram há 2 meses, né? Hoje a gente pesquisa na nossa carteira de clientes que faz um mês que a gente já enviou algumas declarações, ainda não estão disponíveis dentro do portal, porque a Receita ela vai liberar oportunamente entre essa semana e a próxima. Então vai ter que aguardar a Receita Federal encaminhar um novo comunicado com um novo código hash. É um código que as empresas elas vão compartilhar com as agências bancárias, né? E com esse código o banco vai conseguir já ter uma pré-análise do que está estabelecido na base de dados da Receita Federal. Receita Federal, perfeito. E tem um tempo de processamento, ser ok esse processamento, não gerar um desdobramento, tem tudo isso, né? Tem que avaliar tudo isso. É importante observar esses prazos porque é um fundo garantidor, né? Então, se a empresa for fazer a garantia, o banco vai captar até 100% no fundo garantidor na FGO, lá do Banco do Brasil. Só que todas as empresas podem ingressar. A gente tem verificado alguns movimentos do governo federal para acrescentar outro grupo de empresa também dentro dessa medida provisória da 972. Então, o acesso a gente fala que é até 4.800.000, só que esse fundo ele também vai estar disponível para empresas que têm um faturamento de 300 milhões. Então, essas empresas, imagina essas empresas vêm captar, e se não tiver um aumento também desse fundo, a gente pode ter aquele valor esvaziamento, né, do fundo. Então tem que correr para não ficar de fora. Hoje essa taxa seria de 3,5, né? Está em 2,25, não é isso? Mais 1,25 dá 3,5. E vocês falaram dos limites, né? Existe realmente, é um valor enorme aí, né? 15,9 bilhões, mas o universo de empresas que terão acesso também é grande. Então, sim, quanto antes acessar, melhor, né? Uma outra coisa importante também é que na lei que estabelece, né, esse crédito, ela está preocupada com a recuperação desse dinheiro, do recebimento desse dinheiro. Então, as empresas estão em dificuldades, né? Não tem linha de crédito por conta do risco que oferece ao banco. Então, é importante se atentar a isso também, porque não vai ser um dinheiro a fundo perdido. Eles vão emprestar e vão tratar isso como um empréstimo convencional e com a mesma energia para as cobranças, numa eventual inadimplência. O que eles vão requisitar é só um documento dos sócios, assumindo a responsabilidade de avalista da empresa, para que se tiver algum problema no fluxo do pagamento desse crédito, eles transitem rápido, né, a dívida para o nome do sócio, enfim, façam uma movimentação jurídica para não perder o recurso, né, tentar buscar isso de outras formas. Mas eu não acredito que tenha muita exigência, por conta de ter um fundo, né, do governo por trás dos bancos e da taxa ser praticada nessas proporções, talvez seja mais fluido do que isso, assim, o processo. Eu também acho. O que tem sido ventilado é que a garantia seria o valor tomado mais os juros para a pessoa física, né? E para a empresa que iniciou a atividade agora, a garantia seria de 150% do valor tomado. Agora, como que isso é oficializado? Se um documento apenas, né, possibilitando essa transição para a pessoa física, ou alguma garantia real, isso não ficou claro ainda, até por ser muito recente aí o tema. Mas é algo para a gente ficar atento, porque acredito eu também que não pode ser nada muito rígido, senão dificulta o acesso ao crédito e não vai gerar
o efeito que se busca, que é a manutenção do emprego e a manutenção e a sobrevivência das empresas. Né? Até todo mundo aderir, a gente enxergar a burocracia, os processos e as solicitações, fica meio subjetivo mesmo. Os bancos que entrarão, com certeza, são os bancos ligados ao governo, né? Os demais, eles precisam se habilitar para poder fazer essa operação com as empresas. Então, uma coisa importante para quem tem o interesse, para quem vai aguardar esse acesso, é já começar a conversar com o seu banco para saber se ele vai se habilitar para ter o recurso e repassar para as empresas ou não. Então, no caso das certidões, lá, acho que o Danilo tinha comentado nesse tom, né, de que provavelmente, pelo formato que os bancos operam e na parte burocracia mesmo, né, eles venham a requisitar um volume de certidões que não é uma imposição lá, né? A imposição é que a empresa não pode estar inadimplente. Agora, o volume de certidões pode variar, acredito que por conta de cada banco, cada fintech, cada entidade, entendeu? Meio que a burocracia do filtro deles também. Já existe um movimento desde o início da pandemia de relaxamento nesse sentido, né? A própria União suspendeu os processos de inscrição em dívida ativa por tempo, né, enquanto a gente está vivendo essa pandemia e tal. Então, assim, existe um movimento de desburocratizar a obtenção do crédito, né? Que é para sobrevivência, né? Então, se você aumenta ou mantém a mesma burocracia que a gente tinha antes, o acesso ao que é necessário para manter as coisas vivas não vai ter funcionalidade. Então, já existe um relaxamento natural nesse sentido. Não é o tema dessa reunião nossa, mas vale um comentário, né? Eu acredito que as certidões não serão exigidas. Por quê? A proposta do governo de liberar esse recurso de 15,9 bilhões em caráter emergencial para salvar empresas e empregos é porque ele já vislumbrou um cenário caótico. De inadimplência, né? De inadimplência e gerar uma obrigatoriedade de apresentar certidões vai bloquear o acesso das empresas. E nada impede que algum banco faça isso. Solicite. Né? Ele vai, nada impede. Você, empresário, que tem o interesse de ter acesso ao crédito, o primeiro passo é verificar a sua caixa postal lá no ambiente da Receita Federal para ver se já existe lá a notificação. Né? Depois disso, procurar a sua instituição financeira, né? Munidos desse documento, código de validação, documentos pessoais, passo a passo como fazer. Né? Então, para as empresas acessarem a parte inicial desses documentos, é interessante a empresa acessar o ECAC, né, com o certificado digital, munidos do certificado digital, ou empresas que possuem procuração com esse CPR, acessar o ambiente lá da caixa postal do ECAC. Nesse acesso desse ambiente tem um comunicado extenso, onde tem um código hash, que é um código que você vai guardar e encaminhar para o banco com os valores desse mesmo conteúdo. Então, a empresa já consegue fazer uma projeção, tem um faturamento consolidado e o mensal de forma individual, e a empresa consegue chegar mais ou menos na estimativa. Com esses dados, procure o banco, né, da sua preferência e encaminhe para o agente bancário. Para ficar fácil, né, a gente pode ajudar, né, claro, quem tiver dificuldade, que a gente já trabalha junto, quem não procura, o contador com certeza tem condição de ajudar com isso, né, o profissional que a pessoa tem. E ajudar também, a gente vai fazer um vídeo, né, explicativo e deixar no link desse vídeo aqui um outro vídeo explicativo para ficar fácil de visualizar onde achar a mensagem e entender se a Receita já te reconhece como um cliente nesse caso, né, ou não. Uma coisa que eu gostaria de reforçar aqui,
eu já falei isso em outras oportunidades, é que assim, seja adiamento do imposto, empréstimo para pagamento da folha de pagamento, ou esse recurso que o governo está garantindo, a maior parte agora, para facilitar o acesso das empresas que estão em dificuldade, nada disso é de graça e deverá ser pago, né? É importante lembrar também que as prorrogações que ocorreram de impostos, elas não foram muito longas, né? Logo começa a vencer esses impostos que foram prorrogados e eles vencerão com o imposto do mês corrente. O que eu quero dizer com isso? Há um acúmulo de compromissos mais adiante e a gente não sabe como que a situação estará. Então, ao pensar em pegar esse recurso, é importante que o empresário tenha plena consciência de que ele não é para resolver assuntos do passado, né? Problemas de caixa do passado que permanecem só vão agravar a situação da empresa se o recurso for tomado, porque ele logo vai embora e a empresa vai continuar em dificuldade. Então, uma lição de casa importante é rever os custos, né, as despesas, ajustar bem o fluxo de caixa para que esse recurso entre, ajude a empresa a alavancar, a construir novas formas de vender ou prestar serviços para ter mais faturamento e, com isso, honrar os compromissos, né? Em resumo, né, não utilize esses recursos para tapar um buraco do passado. Utilize ele para ajudar a empresa a sair da situação difícil. Esse é um recado importante e que a área financeira de todas as empresas devem olhar com muita atenção. Então, acho que a gente explanou bem aqui os aspectos do Pronamp, né? A gente vai encerrar o vídeo agora. Lembrando que esse vídeo foi meio atemporal do que a gente vinha fazendo, vai ter mais um na sexta-feira agora, né? O tema é a percepção de uma escritura contábil ideal, correta, né? Enfim, o que se entende por uma escrituração contábil adequada. A nossa equipe técnica contábil que vai fazer, vai ser bem legal. Pedir para o pessoal que está assistindo o vídeo, né, se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. As dúvidas, os assuntos que gostaria de a gente desenvolver, colocar nos comentários, né? É importante para a gente ter material daqui para frente, vai ser uma rotina nossa fazer esses vídeos, né? Independente de pandemia ou não. E agradecer mais uma vez todo mundo e um abraço, até a próxima. Valeu. Um abraço, até mais. Valeu, pessoal. Boa tarde. Valeu.